2h10, a gente segue atualizando para você as informações, já abrindo o nosso contato com Brasília. Márcio Rocha já conosco para trazer detalhes sobre esse que é considerado o maior julgamento do Supremo Tribunal Federal, envolvendo os atos golpistas de 8 de janeiro. Márcio, boa tarde. Ainda em recesso para o almoço ou já retomado o julgamento? Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, ainda está no intervalo, deve voltar a qualquer momento. A expectativa é que volte por volta das 14h30, né? Então agora a gente fica na expectativa justamente da retomada desse julgamento, né? O julgamento dos 4 primeiros acusados de participação dos atos criminosos no dia 8 de janeiro, que terminaram, a gente lembra, né, com a depredação, enfim, com a destruição aqui da sede dos 3 poderes que ficam aqui no centro de Brasília. Lembrando que o primeiro a votar é o relator desse processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, que vai terminar principalmente a apresentação da posição dele, né, nesse caso, porque ele já começou a proferir o voto dele antes do intervalo e agora ele vai terminar, vai concluir esse voto quando a sessão for retomada. Depois dele será a vez do ministro Nunes Marques, que é justamente o revisor desse processo, vai votar, né, vai apresentar a posição de Nunes Marques nesse processo depois de Alexandre de Moraes, e aí depois que tudo isso acabar, começa mesmo a votação dos demais integrantes da corte, começando pelo mais novo, né, integrante, que é o ministro Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que os primeiros processos são dos acusados Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Todos eles são acusados de participar desses atos criminosos que culminaram aqui no Distrito Federal, né, na destruição da sede dos 3 poderes, mas, segundo eles, a defesa apresentou falando que eles participavam, não tem participação na destruição e que a manifestação, queriam fazer apenas uma manifestação pacífica. Antes da gente ter essa votação, enfim, essa retomada desse julgamento, a gente teve, inclusive, a apresentação do relatório do próprio Alexandre de Moraes, ele que é o relator desse processo, só para lembrar, que ele destacou que as invasões podem ter destruído obras de arte e bens tombados, mas que não destruíram o espírito da democracia. Depois de Alexandre de Moraes, quem falou foi o subprocurador da República, Carlos Frederico Santos, que recomendou a condenação dos réus, destacando que os atos foram uma consequência da tensão que estava sendo construída há mais de 3 anos no país. Lembrando também que, por causa da proximidade da aposentadoria da presidente do Supremo, que é a ministra Rosa Weber, foram marcadas sessões extraordinárias para justamente fazer, né, realizar esse julgamento. A gente lembra que a ministra Rosa Weber vai se aposentar no fim deste mês e ela queria participar, né, desse julgamento, por isso que foram convocadas sessões extraordinárias. Geralmente o Supremo não tem sessões durante as quartas de manhã, mas hoje foram realizadas essas 2 sessões, uma da manhã e essa que vai ser realizada agora à tarde, justamente para dar celeridade nesse processo. Então a expectativa é que esses julgamentos terminem com punições exemplares e que esses 4 primeiros acusados podem pegar aí cerca de 30 anos de prisão. E só para a gente encerrar, os 4 respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, além de depredação do patrimônio tombado. Como eu disse, então, está marcado para as 14h30. Esse julgamento pode retomar a qualquer momento, a gente está acompanhando aqui de Brasília.